paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Hoje eu estou bastante resfriada. Desculpe minha garganta. Vamos ouvir a voz do Mestre. Vamos trabalhar aqui em Marcos 10, do 17 ao 31, onde o título é: onde está o seu coração? Onde está o meu coração? Aqui a gente vai ver que tinha um jovem que teve o prazer, o privilégio de se encontrar com Jesus. Mas é muito perigoso a gente adorar Jesus, a gente está na igreja do Senhor e o nosso coração está distante dele. Aí você diz, como é que uma pessoa na igreja pode estar com o coração distante? Pode. Está ouvindo a palavra, mas não luta para viver ela. Está ouvindo a palavra, mas o seu coração, suas atitudes estão em outros setores, em outras situações. Isso é perigoso. E Jesus pergunta para mim e para você hoje, onde está o nosso coração? Onde está o teu coração? Vamos ver? Marcos 10, a partir do 17. O jovem rico. Pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Veja que esse jovem, quando viu Jesus, correu e se ajoelhou. Teve uma atitude nobre, correta. Foi falar com o grande, o poderoso, Jesus Cristo. Se ajoelhou. Posição de humilhação. Eu e você, quando chega na casa de Deus, faz isso. Se ajoelha, ora, para começar uma adoração com o Senhor. Mas não é só isso. Jesus lhe disse: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão o que é Deus. Claro que Jesus era bom e é bom. Mas ele quis dizer isso porque ele estava numa posição de homem, um ser humano. E ele deixa bem claro que bom só é Deus. Mas Jesus era bom, santo, o tempo todo. Mas eu e você somos humanos. Nós estamos lutando para ir para o céu. Lutamos aqui na terra, mas ninguém é bom. Bom só é Deus. Nós temos falhas, nós temos pecados. Precisamos estar correndo aos pés do Senhor constantemente, para que Ele nos oriente, nos ajude, por conta da nossa natureza pecaminosa. Então não tem ninguém bom, perfeito. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. O Senhor falou de alguns mandamentos aqui, que a Bíblia manda fazer. Mas o Senhor falou isso ao jovem, mas ele já sabia da posição do jovem. Ele já sabia como a vida do jovem era. Porque a Bíblia diz que antes da gente existir, o Senhor já nos conhecia. Uma mãe só conhece um filho depois de 9 meses, quando está com ele nos braços. Mas o ser humano, antes de existir, o Senhor já conhece pelo nome. Então ele falou desses mandamentos, mas ele sabia a resposta do jovem. Veja o que o jovem falou. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Então era um filho de pessoas que pregavam, que falava dos mandamentos do Senhor, que criou ele na palavra. Criou ele não na palavra, sabendo da palavra. Mas não é só necessário, não é só importante saber. É importante viver. É importante saber, guardar no seu coração e lutar para viver ela. Porque a Bíblia diz que coração é enganoso. Se a gente achar que só um ritual de ir para a igreja, voltar, vestes de crente, vai para o céu, não é só isso. Tem que se vestir como servo e serva, andar testemunho, né? Ter prudência no que fala, mas tem que andar com Cristo dia a dia. Isso é no trabalho, é numa faculdade, é com a família, na vizinhança, é numa festa, é em todo lugar. Ele conhecia, como ele disse, que conhecia tudo isso desde a mocidade dele. Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e toma a cruz e segue-me. Palavra dura, não é verdade?
Jesus disse, eu sei disso, agora vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres e me segue. Será que era para o rapaz vender tudo isso, tudo que ele tinha? Ou o Senhor quis mostrar a ele onde estava o coração dele? Mas ele, pesaroso destas palavras, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Ele foi embora. Ele não conversou mais com Jesus. Porque Jesus sabia que o pecado dele estava no coração. Ele era apegado aos bens materiais. É pecado ter as coisas? Não. Salomão era rico. Abraão era rico, né? Tanto homens de Deus que era rico. Pecado é você valorizar isso mais do que a Jesus. Tem gente que tem um carro novo, valoriza ele mais do que Jesus. Tem gente que está uma bênção na igreja, comprou uma casa de praia, deixa a igreja de lado. Valorize primeiro Jesus. O seu coração tem que estar em servir a Jesus com alegria. Não é só nome de servo, não. É ter cuidado com o coração. Veja que ele foi embora. Por isso que o Senhor me deu esse título. Onde está o teu coração? Porque onde estava o coração do jovem rico? Na riqueza. Ele não parou nem para conversar, ficou triste e foi embora. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entra no reino de Deus os que têm riqueza. Aí diz, um rico não vai para o reino do céu, não. A riqueza que o Senhor está falando ali é a riqueza do onde está o coração. É a riqueza daquilo que você acha que é prioridade acima de tudo e de todos, principalmente de Jesus. É essa riqueza que é perigosa. Ame Jesus. Faça a obra com alegria. Não deixe que posições, que título, que profissão mandem você para que você deixe Jesus de lado. A Bíblia diz que o Senhor não divide a honra nem a glória dele com ninguém. A gente tem que parar, raciocinar para saber onde está nosso coração. Os discípulos admiraram desta sua palavra, mas Jesus, tornando a falar, disse: filho, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Quando o Senhor falou confiar na riqueza, é porque tem pessoas que confiam naquilo que tem, confia na sua inteligência, confia em Jesus. Porque a Bíblia diz, sem mim não podeis fazer nada. Pode ter riqueza, pode ter inteligência, pode ter status, pode ter conhecimento, mas sem Jesus, perdão, minha garganta, meu nariz está ardendo. Sem Jesus a gente não chega a lugar nenhum. Ele também diz, todo poder foi me dado nos céus e na terra. Então a riqueza, a honra e a glória é de Jesus, não é nossa. A gente só está aqui passando um tempo. Temos que pensar nisso. Mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Palavra forte, né? Não tem como um camelo passar no fundo da agulha. Mas o Senhor quis dizer isso por conta da prioridade que às vezes está no coração do homem. Quando eu digo homem, é homem e mulher. A prioridade que deixa as coisas de Deus de lado, se encanta com a vaidade. Outros ficam viciados, tem vício e prostituição e não deixa por nada. Outro é a chiqueza. Outros são idolatrias, até com a própria esposa ou filhos. Vamos ter prudência. Vamos deixar tudo que não glorifica o nome do Senhor. Porque isso são riquezas no pensamento, na alma. Vamos fazer, trabalhar, viajar, ter nossa família, mas andar tudo com ordem e decência. E dando prioridade ao Senhor. Porque tudo aqui vai ficar. E um dia a gente vai embora. E a Bíblia diz que é uma eternidade com Cristo ou uma eternidade sem Cristo. A própria palavra já diz tudo, é eternidade, não tem mais volta. Nós temos que ter cuidado com isso. E eles lhe admiravam ainda mais, dizendo entre si, como poderás, pois, salvar-se? Eles começaram a se conversar, né? Como é que pode, diante dessas atitudes do jovem rico, de tudo que Jesus está dizendo, quem vai se salvar? Olha o que Jesus diz. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para o homem é impossível, mas para Deus, porque para Deus, perdão, vou repetir. Para o homem é impossível, mas não para Deus,
Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então, a pessoa pode idolatrar alguém, pode fixar na riqueza, pode amar uma casa de praia, carro, emprego, mas pode se arrepender. Pode começar a entender que tudo isso vai ficar e que primeiro amar a Deus acima de todas as coisas, depois amar seu próximo, valorizar sua família, ter cuidado no que tem, mas tendo compromisso com o Senhor. Então, quando a gente acorda, quando a gente desperta e a gente tem cuidado para o nosso coração não nos enganar, aí a gente começa a ver a diferença entre uma coisa e outra. A diferença entre você viver, trabalhar, ter suas coisas, mas ter compromisso com a palavra, ter compromisso com o Senhor, é onde está a verdade. Então, quando a gente se arrepende, aí é possível. O Senhor trabalha nos nossos corações e estamos a caminho do céu. Amém? Não esqueça dessa palavra. Não faça nem você nem eu como o jovem rico. Onde está o nosso coração? Tem que estar em Cristo. A paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.